Cara, que ódio desse dia final de janela de transferências, né? Por mais que eu goste do Jadon Sancho, eu acho que o Chelsea manda uma mensagem clara com essa janela de transferências e essa bosta de estrutura salarial, que não vai contratar talentos prontos mais, vai ficar apostando em promessas e talentos desacreditados, que é isso que é essa janela. Essa janela é apostar em promessas, que é o caso do Renato Veiga e de outros jogadores, é apostar em talentos desacreditados como o João Félix e também o Jadon Sancho. E aí a gente pode colocar aqui também, né, oportunidades de mercado com todas as aspas, né, o Tosinho Darabioio e o Desbury Hall, esse daí que talvez seja a transferência que vire a mais questionável depois de tudo que o Chelsea faz, né? No início não parecia tanto, mas agora é complicado. E assim, o que eu posso dizer dessa situação do Victor Osimhen com o Chelsea? A culpa é do Chelsea. O Chelsea foi pão duro de não pagar o salário que ele recebe na Napoli. Esse salário não é impagável. Vi muita gente aqui argumentando no YouTube incorretamente de que ele queria 295 mil libras limpos, fora de impostos. Errado. Esse é o salário dele contabilizando impostos e transferindo o que ele ganha da Napoli para a Inglaterra. Na Itália, o salário dele, se vocês forem checar, é 234 mil euros. Só que como lá a tributação em salário é muito mais baixa do que é na Inglaterra, esse valor cai só 40 mil. Então é 190 mil que ele recebe por mês. Convertendo para libras, dá uns 170 e uns quebrados ali. E se você converter isso pela taxa tributária de impostos que tem dentro do futebol inglês, dá 295 mil libras. Esse é o salário que ele queria receber. E pelo que tudo indica, o Chelsea não ofereceu nem sequer próximo disso. Não é que ele rejeitou 250 mil, 200 mil, nem isso. Estão falando que o Chelsea ofereceu 130 mil libras para o Osimhen. 130 mil libras. Ele receberia 10 mil libras a mais com a Darabioio e receberia 45 mil libras a menos que o Cucurella. Tudo bem que essa informação é do Fabrício Hawkins, mas assim, não é claro o que o Chelsea ofereceu. Quando o Fabrício Romano vai lá e fala, o Chelsea ofereceu grana importante, me mostra o que é essa grana importante, o que ele negou. Porque, o que tudo indica, ofereceram muito menos do que ele ganha, achando que ele, por estar pressionado ali, né, a Napoli pode deixar ele de fora do elenco, que eu acredito que pode acabar cedendo, visto se o Lukaku não jogar bem, o Conte é o tipo de cara que pode chamar ele de volta, né? Mas a questão é, para pensar que o cara, ele tá recebendo 295 mil libras, aí veio, o cara foi oitavo lugar da Bola de Ouro no ano passado, fez a Napoli voltar a ser campeão italiana, é óbvio que teve um trabalho conjunto, o trabalho do Spalletti, o Kvaratskhelia, entre outros jogadores, mas ele foi o grande líder daquele time, e a questão é, o Chelsea vai lá e quer que ele aceite menos da metade do que ele ganha. Isso é patético, isso é vergonhoso. Vamos supor que eles ofereceram o máximo da nova estrutura salarial, desconsiderando a primeira janela de transferências dessa gestão do Todd Bowley, que aí foi aquela janela horripilante que teve Koulibaly, o Cucurella, o Wesley Fofana, teve também o Sterling, entende, né? Aí você vai pegar, até tira o Christopher Nkunku, que ele recebe um pouquinho mais que o Enzo Fernandes, que é o jogador mais bem pago dessa nova estrutura salarial. 180 mil libras. Esse é o valor do que o Enzo Fernandes recebe. Ainda é 115 mil libras abaixo do que o Osimhen recebe, né? Mas a questão que eu coloco é, vale a pena isso? Vou deixar de contratar o Osimhen? Vou confiar em quem eu tenho? Vou apostar em Nicolas Jackson como 9 Marco Guio? Vocês acham mesmo que isso vale a pena? Sério. O Osimhen, 25 anos de idade, ainda é jovem, vive uma fase muito boa no futebol e ele traz aquilo que a equipe não tem. Presença diária, um goleador nato. Aí, assim, no final, isso parece até um roteiro manjado. O que vai acontecer? A gente vai ter o Nicolas Jackson tendo uma atuação boa ou outra, vai ter uma sequência ruim, aí tem que substituir ele, vai colocar o Guio, aí quando não der certo vai colocar o João Félix improvisado, o Christopher Nkunku improvisado, vai ser isso. Aí os caras que não são 9 vão ter que cumprir a função de 9. E é revoltante, gente, não tem outra palavra para falar. O que vocês querem que eu fale? Por causa da estrutura salarial, foda-se a estrutura salarial, não podia cagar mais para isso. Os times grandes pagam bons salários pelos seus jogadores, entende? Porque o pessoal vai sempre usar, porque ninguém pode ser maior que o Cuba. Viu o argumento que mais me revoltou? Porque Sancho e João Félix cortaram seus salários para ir para o Chelsea.
Mas é óbvio, eles não tinham opção, ninguém estava indo atrás deles, né? E óbvio também que os caras iam ficar sem espaço algum e estão em baixa. É muito diferente do Osimhen. O Osimhen não está em baixa na carreira. Ele pode estar fora dos planos da Napoli agora porque quer sair, mas ele foi o artilheiro da Napoli nas últimas 4 temporadas. Ele não está em baixa. O cara disputou a chuteira de ouro na temporada anterior. Ele tá teoricamente está em alta. O João Félix, ele está fora dos planos do Atlético de Madrid. Ele teve que cortar o salário dele para ir para o Barcelona por empréstimo. Ele estava numa situação que ele não tinha saída. O Sancho nem sequer ia jogar na temporada. É óbvio que aí os caras cortam o salário. Lá pode ser revertido. Se o Conte ficar insatisfeito com gols perdidos do Lukaku, ele traz o Osimhen na hora. Você acha que o Conte não tem esse poder? Você acha que ele vai olhar um jogador da qualidade do Osimhen e aí, quando sentir a necessidade de colocá-lo, ele vai... Não, vou preferir o Giovanni Simeone? Eu duvido muito. É um negócio assim complicado de entender. E eu acho assim, o Osimhen, mesmo que ele fique até o fim do ano sem jogar, ele é um cara que em janeiro pode ter opções. Eu acho que times vão acabar indo atrás dele. Então, assim, é realmente inacreditável o que o Chelsea ele tenha ficado nessa palhaçada. Só queremos um empréstimo, todo esse negócio. Aí não conseguiram chegar nem próximo de uma contratação. Aí decidem tentar fazer a contratação permanente no final da janela. Os caras devem estar se achando mestres do negócio e não conseguiram. Ofereceram propostas salariais, pelo visto, ridículas. E ainda vai ter gente que defende isso. O Chelsea vai sem um 9. Não contratou ninguém nessa janela. Não trouxe o Gyökeres, não trouxe Toney, ninguém. Defende isso, sério? Vocês vão defender isso? Assim, que para contratar qualquer jogador, tipo, tem 70 milhões de euros para trazer João Félix e Sancho. Talentos desacreditados. Gosto deles, mas eu não os contrataria porque são apostas. Você tem dinheiro para trazer todo tipo de jovem. Tem 35 milhões de euros para trazer o Desbury Hall, destaque na Championship. E assim, eu fico pensando, se não é o Osimhen, porque o salário dele é caro, por que não foi atrás do Gyökeres? Ele recebe 44 mil libras por semana. Ele aceitaria talvez a proposta que tivesse para fazer. Não for atrás um dia do cara. Porque a multa rescisória é cara. Isso impediu o Chelsea de ir atrás do Enzo Fernandes e ir atrás do Moisés Caicedo? Pagaram mais de 100 milhões nos dois. O Chelsea nessa janela gastou 261 milhões de euros. 261. Não parece. Porque nenhum desses jogadores que eles contrataram são titulares de imediato. Podem se tornar dependendo do quão bem joguem. Mas não são. 261 milhões de euros gastos em transferências. Vai falar que não tem dinheiro para o 9? Assim, alguém quer me argumentar isso? Se eles estavam atrás do Osimhen, porque tinha dinheiro. Então, assim, eu não tenho palavras senão frustrante e revoltante para o que o Chelsea faz nessa janela e, de novo, a mensagem. Não vamos trazer craques, não vamos trazer talentos prontos e jogadores diferenciados de uma vez. Vamos apostar em jovens promessas, vamos apostar em talentos desacreditados e torcer e orar muito para que o técnico consiga extrair futebol deles de novo. Essa é a estratégia. Pode ser que dê certo, porque no final ainda tem talentos muito legais vindo para o clube, como é o caso do Estevão William, mas assim, tem buracos na equipe. Para mim, o goleiro ainda é uma posição que o time está problemático. E falta o centroavante. Falta o centroavante. O Chelsea teve a chance, teve o jogador perfeito para ir atrás na janela, que cumpria exatamente o que o time precisava e decidiu ser pão duro. O Chelsea perdeu essa negociação porque foi pão duro. Vamos tentar transformar o Osimhen no vilão da história, mas eu quero ver o quanto que o Chelsea ofereceu pelo jogador. Eu quero ver, assim, que uma hora isso fica público. Se realmente foi muito abaixo, para mim não tem nenhuma coisa que faça eu me acreditar que o Osimhen é o vilão da história. Porque no final, ele podia ter aceitado a proposta do Al-Ahly muito cedo. Ele podia ter aceitado, a Napoli queria vender ele para lá, mas assim, ele esperou o Chelsea. Esperou até o último minuto da janela. E o Chelsea não fez o suficiente. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.